Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse vídeo. Eu sou a Lilian Rosa, terapeuta integrativa, psicanalista junguiana, e hoje a gente vai trabalhar a questão da frustração com a técnica da EFT, que é uma técnica que usa os pontos meridianos do corpo para fazer um processo aqui de desbloqueio emocional, né, de liberação emocional. Então, muito do que a gente vive, as experiências, tudo isso fica como uma marca no nosso corpo, né? E aí nós guardamos essa informação, é como se ela ficasse ali encapsulada, com aquela carga emocional, né? De sentimentos, como de frustração, de arrependimento, de culpa, de mágoas. E sempre que vem algum acontecimento, a gente acessa automaticamente essa informação que já foi inserida, né? Então a gente fica sempre nesse padrão, muitas vezes porque a gente tem ainda esse padrão emocional que não foi ressignificado, não foi compreendido, né? Não foi liberado principalmente. Então, é muito importante a gente trabalhar essas questões emocionais, porque cada uma delas vem guardando uma informação, vem criando algo que está muitas vezes nos mobilizando de uma forma inconsciente para situações e padrões de vida que são muito negativos, né? Então, hoje a gente vai trabalhar aqui a questão da frustração e eu sempre peço que vocês tragam um caderno, né? Ou uma folha, em que você vai anotar um pouco do acontecimento, do que você sente, né? Quais são os sintomas que vêm para você. Esses sintomas, inclusive até são sintomas físicos, eles também estão falando desses aspectos emocionais, tá bom? Então é muito comum você perceber, quando você traz esse tema de alguma frustração, de uma situação que você viveu, se você parar para observar, você vai perceber que o teu corpo responde a isso, né? Então vem algum tipo de dor, vem algum tipo de desconforto, vem algum sintoma ali que está evidenciando essa emoção que está aparecendo para você, né? Que tem aí surgido, que precisa ser liberada, tá bom? Então eu vou pedir que você pegue um papel, uma caneta, um lápis, né? E, e aí você vai fazer esse exercício de observação, né? Então, primeiramente, assim, a gente vai olhar a questão da frustração, né? O que é a frustração? Então, muitas vezes a gente tem uma expectativa sobre algo e aquilo a gente dedicou tanto tempo, né? Colocou tanta energia positiva e fez tantas coisas assim para que aquilo tivesse um resultado. Ou muitas vezes a gente já tem uma expectativa de algo bom, né? Porque é recíproco, vamos dizer assim, né? Então, eu sou uma pessoa que faço sempre o bem para o outro, né? Eu me dedico para que eu possa compreender a pessoa. Eu sou essa pessoa que gosto de dar atenção. E aí, de repente, acontece uma situação em que você não tem essa atenção, você não tem uma compreensão, o outro falou mal de você, né?
fez alguma coisa que te causou algum mal. Então, são essas situações na vida que vão gerando frustrações para nós, né? Então, eu confiava tanto naquele amigo e aí ele me traiu. Eu acreditava tanto que aquele trabalho fosse dar certo e aí eu recebi uma informação que não foi boa. Eu esperava ter ter alguma situação que fosse me ajudar em algo. E aí eu me frustrei com isso, né? Não veio essa ajuda, esse apoio, tá? Então são muitas situações que podem estar acontecendo aí com você e que falam dessa frustração. Então é importante que você veja qual é essa frustração, ou qual é a frustração maior, né? Qual é a situação que quando você pensa, você sente mais um sentimento ruim, né? E às vezes não vem na forma de frustração, mas vem numa mágoa, né? Num ressentimento. Às vezes essa frustração é aquele pensamento assim constante, né? Por que isso aconteceu? Como que isso foi acontecer? Não esperava por isso. Então a gente fica ruminando esses pensamentos, que a gente fica sempre assim, querendo entender algo que a gente não consegue entender, né? Algo que aconteceu ali, a gente fica, não consegue entender por que isso aconteceu dessa forma. E aí a gente fica ali preso nessa nesse pensamento, né? Tá criando uma angústia sobre isso, tá? Então você vai anotar essa situação, esse acontecimento, veja esses pensamentos surgindo, veja também como que você se sente em relação a isso, traz angústia, traz essa frustração mesmo, assim, nossa, eu me senti muito frustrada com isso, eu me senti decepcionada, não esperava realmente. Então veja quais são os sentimentos, veja se vem alguma emoção, talvez venha uma tristeza, venha um pesar, ou pode vir uma raiva, né? Então anota essas emoções, veja isso no corpo, o que você sente. Talvez você sinta que a garganta trava, né? Tem aqui um desconforto na região do peito. Você sente que, né, o estômago, né, tá pesado. Então, veja seus ombros também. Então, você vai sentir aí o seu corpo percebendo o que ele traz de informação, tá? E aí você vai anotar também esses desconfortos que você sente. E aí eu vou pedir que você dê uma nota de 0 a 10 para que a gente possa avaliar como que isso está agora, né? Então, o que você sente sobre essa frustração, todo esse conteúdo que você trouxe, né? E aí a gente vai começar a técnica que a gente faz de uma forma genérica, né? Vai colocando várias frases, informações, mas o ideal seria trabalhar de uma forma específica, tá? Assim, focando naquilo que você está trazendo, tá? Mas aqui a gente vai fazer um processo com todos e a gente vai fazer de uma forma mais genérica, tá bom? Se você não souber a técnica, não se preocupe, porque você vai só repetir o que eu vou repetir, vai estimular os pontos que eu vou estimular. Quando eu mudar o ponto, eu vou falar o nome do ponto, tá bom? Então, fique à vontade, apenas acompanhe e se permita fazer esse exercício aqui de liberação,
tá bem? Então a gente vai começar pela lateral da mão e você vai dar essas pequenas batidinhas com as pontas dos dedos, tá? É assim que a gente vai estimular todos os pontos. E aí você vai repetir: mesmo que eu guarde essa frustração dessa pessoa, desse acontecimento, eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Ainda que eu carregue essa frustração, sempre que eu penso sobre isso, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que seja difícil para mim trazer essa questão, falar dessa frustração, eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Agora a gente vai ponto do topo da cabeça, você pode bater com a mão aberta ou com as pontas dos dedos, tá? E aí você continua repetindo aqui o que eu vou falar. Eu sinto essa frustração. Eu me sinto decepcionado com esse acontecimento. Ponto no início da sobrancelha. Eu não esperava que isso fosse acontecer na minha vida. Para mim é algo que me trouxe grande decepção. Eu fiquei muito frustrado com esse acontecimento. Ponto lateral do olho. É algo inacreditável e algo que eu não consigo aceitar. Como que isso foi acontecer? Ponto embaixo do olho. Isso me traz uma angústia, isso me traz uma desesperança. Eu sinto até uma certa apatia, porque eu fiquei desacreditado de tudo que aconteceu. Ponto embaixo do nariz. Como essa pessoa foi fazer isso comigo? Eu não pensava isso sobre ela. Como que essa situação não deu certo? Eu me sinto frustrado. Ponto embaixo do lábio inferior. São muitas emoções em conflito. Me vem uma tristeza, me vem uma raiva, me vem um ressentimento. A minha cabeça tenta entender a situação, mas é difícil entender o que acontece e o que aconteceu. Ponto no osso da clavícula. E eu me sinto frustrado. A minha expectativa era outra. E eu esperava tanto que desse certo, que tudo fosse o melhor possível. Ponto embaixo da axila. Mas nada disso aconteceu. E para mim é algo que eu não consigo acreditar no rumo que as coisas tomaram, como essa pessoa agiu comigo. Eu não esperava por isso. Ponto no topo da cabeça.
Eu me sinto muito mal sempre que penso nesse acontecimento e me vêm muitos pensamentos ruins. Ponto início da sobrancelha. Como eu não consegui perceber que algo ruim iria acontecer, ou que essa pessoa não tivesse boas intenções. É difícil pensar sobre isso. Ponto na lateral do olho. Eu me sinto paralisado diante dessa questão, porque eu não sei o que pensar, eu não sei o que fazer sobre isso. Ponto embaixo do olho. Para mim foi algo que me pegou de surpresa. E de alguma forma foi traumático para mim passar essa situação. Eu realmente não esperava. E isso me frustrou muito. Ponto embaixo do nariz. Eu pensei que estivesse tudo certo, que eu tinha feito o meu melhor, que só viriam as coisas boas para mim. As minhas expectativas eram as melhores. Ponto embaixo do lábio inferior. E quando eu vejo esse resultado, isso é algo que me traz uma angústia, me traz um medo, uma perplexidade diante dessa questão. E isso também me traz uma frustração muito grande. Ponto no osso da clavícula. Eu queria que tudo fosse diferente. Eu queria que as coisas fossem como deveriam ser. E eu não consigo aceitar essa questão dessa forma. Ponto embaixo da axila. Eu me sinto frustrado. Eu me sinto decepcionado. E sem esperança de que coisas melhores aconteçam. Bom, gente, vamos parando um pouquinho, né? Agora você pode relaxar um pouco mais, se quiser respirar um pouquinho aí mais profundamente, soltar. A gente vai soltando essas cargas, né? Vai soltando essas emoções. E agora você vai observar, né, como que estão essas emoções que você trabalhou. Então você tinha dado uma nota, né? E agora qual que é essa nota que você vai dar? Como é que você se sente sobre essa frustração, essa angústia no peito, né? Essa raiva, essa tristeza? É muito provável que tenha diminuído. Se não diminuiu, você repete esse exercício, tá bom? Agora a gente vai aqui finalizar esse processo fazendo um trabalho que a gente vai focar em frases mais positivas, né? Mais de ressignificação também. Então, você vai aqui acompanhar agora para essa parte aqui final, tá bem? Vamos voltar para o ponto aqui na lateral da mão. E aí você vai repetir. Mesmo que eu tenha me sentido frustrado, eu me amo e me aceito.
profunda e completamente. Ainda que eu carregue essa frustração até hoje, eu escolho me amar e me aceitar, profunda e completamente. Mesmo que essa situação, essa questão, essa pessoa tenha me frustrado tanto, me decepcionado, eu escolho me aceitar, me perdoar e me amar, profunda e completamente. Vamos voltar para o topo da cabeça. Apesar desse momento em que eu fiquei surpreso com essa situação, com essa pessoa, eu não esperava esse acontecimento. Mesmo assim, eu escolho dar espaço para isso. Ponto início da sobrancelha. Esse espaço que me permite experimentar o inesperado, que me permite experimentar as coisas que me desagradam, que não acontecem da forma que eu espero, lateral do olho. Muitas vezes a vida é assim, parece não ter uma coerência, parece que as coisas não acontecem como acreditamos que seria o certo. Ponto embaixo do olho. E podem ter muitas questões por trás também que eu desconheço, que eu não sei o sentido, que eu não sei o significado, que eu não sei a verdade. Ponto embaixo do nariz. E eu posso falar apenas do meu lugar de percepção, de entendimento, daquilo que eu tenho capacidade de compreender. Ponto embaixo do lábio inferior. E talvez esse fosse o momento em que as coisas não pudessem dar certo. Talvez eu não estivesse tão preparado como acreditava estar. Assim também como eu não sei tudo sobre o outro, sobre o que ele pensa, sobre o que ele sente. Ponto no osso da clavícula. E eu sei que isso me machucou muito, porque eu tinha uma expectativa muito grande, eu acreditei muito. Está tudo bem também que eu acredite, que eu tenho uma expectativa. Ponto embaixo da axila. Eu sei que essa situação pode não ter dado certo, mas no futuro próximo ou em algum momento, as coisas podem ser diferentes. Ponto no topo da cabeça. Porque a vida é assim.
Às vezes, o inesperado vem, o imprevisto, situações que nos tiram do rumo. Ponto início da sobrancelha. E eu escolho acolher esses sentimentos dentro de mim, desse desconforto, dessa frustração, dessa mágoa, lateral do olho. Isso faz parte de mim, faz parte das minhas emoções, daquilo que eu compreendo ou daquilo que eu não compreendo. Ponto embaixo do olho. E eu escolho acolher meu lado humano, meu lado que é falível, que pode errar também. Ponto embaixo do nariz. Eu sei que muitas vezes eu também posso ter frustrado as outras pessoas com o meu comportamento, com o meu jeito de ser. Ponto embaixo do lábio inferior. Porque assim é a vida e nós somos passíveis de erros. Muitas vezes a gente tem enganos também. E eu acolho esse meu lado, que também erra. Ponto no osso da clavícula. E eu sei também que eu posso superar esse erro, não me prendendo a ele, não ficando paralisado nesse sofrimento, nesse acontecimento, ou em relação a essa pessoa. Eu posso seguir em frente, eu devo seguir em frente. Ponto embaixo da axila. Eu escolho ser mais flexível, eu escolho abandonar aquilo que vem enrijecido dentro de mim. Eu posso soltar, eu posso liberar, eu posso perdoar. Bom, gente, então vamos parar aqui um pouquinho. E como que você se sentiu aí? Como que foi esse processo para você? Espero que esteja tudo bem. Se veio mais alguma emoção, alguma intensidade, você repete aqui o vídeo, né? Estimula, você pode focar inclusive nessa emoção que veio com mais intensidade, né? Então você vai apenas batendo nos pontos e falando o nome da emoção, até você se soltar dela, tá? Como eu falei, né, a gente está aqui trabalhando de uma forma genérica, né, a gente está trazendo um alívio imediato ali para essa questão. É muito importante que você veja essas questões de frustrações da sua vida e muitas vezes você vai se deparar com certas crenças que você construiu a partir dessas experiências. E essas crenças, muitas vezes, elas estão muito enrijecidas em nós, né? Então, a gente acredita em algo assim
E aquilo ali, na verdade, é uma coisa que está nos tornando muito rígidos, né? Inflexíveis, sem que a gente enxergue certas questões, certas oportunidades. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho de uma forma mais profunda também, né? E para isso, eu tenho as sessões de FT, que eu vou te conduzir no seu processo. Então, às vezes a gente fala de uma frustração e aí essa frustração vai parar lá no acontecimento assim da infância. E ali você descobre ali um outro enredo, uma outra questão, que você começa a compreender, né, como que você foi formado, como que você foi adquirindo essas crenças, esse padrão talvez mais rígido, essa mágoa que você tem das pessoas, da vida, de tudo que está ao seu redor. Então, essa liberação profunda, né, chegando nessas memórias que são muitas vezes mais difíceis de serem acessadas, você consegue fazer como se fosse uma reprogramação, né? Então, essa reprogramação não é algo que você vai fazer com esse esforço, assim, de tentar alcançar uma nova mentalidade, né? Mas é algo que acontece a partir do teu estado interno. Você está bem, você não sente mais essas emoções intensas, e aí você consegue, muitas vezes naturalmente, fazer essa mudança de percepção e começa a criar um novo padrão, né? Uma nova forma de você ver a vida, tá bom? Então, se você tiver interesse nas sessões, eu fico à disposição. Você pode procurar por e-mail, pelo telefone, pelo WhatsApp, tá bem? E também agradeço aqui a sua participação e até um próximo vídeo.